Olá, pessoal, começando mais um M de hoje, o seu programa de empreendedorismo, marketing, entretenimento, que você gosta quando eu erro no final, quando eu erro no início. É uma maravilha, mas vamos assim mesmo, porque não tem essa não. A gente engole a língua, mas vamos que vamos, porque né, a gente é assim mesmo. O Márcio adora a audiência, também tem uma boa parte da audiência que parece que torce para isso, né? Mas vamos embora. Expectativa. Vamos lá, o seu programa de empreendedorismo, entretenimento e marketing aqui no YouTube. Então, assim, Márcio Escudeiro, o nosso convidado hoje é, além de ser muito gente boa, publicitário, sócio-diretor da agência Sides, redator por vocação, professor por acaso, empresário por teimosia, trabalhou em diversas empresas nacionais e multinacionais, enfim, tem uma grande experiência no setor, é um cara que, digamos assim, está dentro do nosso contexto, né, de agência, que você também já foi de várias agências, já empreendeu né, em agências e tudo mais. Ou seja, estamos com o sarrafo lá em cima, meu amigo. Seja bem-vindo, Márcio Escudeiro, e seja bem-vindo, Fábio Barreto. Queridos, é bom que você já me deixou à vontade para poder errar. Hoje, é assim mesmo, e o Márcio adora. Cada vez que eu começo errando, engolindo a língua, tropeçando, é um espetáculo. E é bom sinal. Geralmente o programa, quando ele começa errado, já vai ser um programaço. Gente, obrigado pelo convite. Eu acho que esse tipo de papo assim, descontraído, essa conversa solta, eu acho que a gente consegue extrair muito mais coisas nesse tipo de papo de boteco à distância. Acho que as verdades fluem mais, né? E eu acho que esse tipo de conversa é legal justamente para isso. Eu acho que as pessoas que vão assistir estão querendo ouvir coisas que de fato tenham uma consistência, tenham uma proximidade maior com o que acontece na vida, né? Como a gente estava dizendo, sair um pouquinho dos discursos de autoajuda e encarar de frente, né, o que a gente vem vivendo aí. Mas obrigado pelo convite. O amor em 4 dias, fique rico em uma semana, tenha sucesso em 15 dias, é um negócio fantástico. Nossa, isso aí no LinkedIn tá cheio, hein? Tá cheio de coisa assim lá no LinkedIn. Especialista em pandemia, meu amigo. Olha só. Especialista em pandemia, eu nunca vi na minha vida, lá tem especialista em pandemia, quarentena. Vou lançar uma aqui. Faça sua inscrição no canal em 3 segundos. Vai lá, fica lá, se inscreve, já dá o like, porque o papo vai ser maravilhoso. E não esquece de ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, meu amigo, todas as vezes que a gente coloca aqui o programa novo, você recebe a notificação. Eu não aguento mais falar isso, né? Eu sei que o YouTube mas é chato, né? O cara sabe, o cara não faz. Aí, pô, tu olha pro cara ali, te olhando, eu tô olhando pra você, ó. Tu se inscreveu por quê? Por quê? É ridículo, mas sabe? vai. É ridículo isso. As nossas métricas estão melhorando, as nossas métricas, João Márcio. Estão melhorando, o pessoal está entendendo, está voltando, está se inscrevendo e comentando, né? Porque a gente não mais. Eu não fico satisfeito com nada disso, não. Eu quero é mais. Eu quero monetizar, né? Eu quero monetizar isso. Aliás, falar em monetização, nós temos para a Mariola, não foi? Falar em monetização, nós temos R$20 monetizados aqui no canal. Olha que fortuna. 2 mariolas. Pô, sensacional. Muito bom, muito bom. Bom, deixa eu começar então. Ô, Fábio, seja realmente muito bem-vindo, carioca e flamenguista. Hoje estamos Fla-Press total aqui na bancada. Podemos falar à vontade de outros times que não teremos o contraponto, mas vamos aliviar. Afinal das contas, ganhamos tudo, né? Então vamos aliviar, vamos continuar tocando aqui a nossa... Vamos à pauta, né? Atenha-se à pauta. Então vamos para a pauta. Fábio, olha só, a gente... lá na agência, na agência da qual eu faço parte, a gente parou desde março, a gente está em home office desde março. Quer dizer, parou não, a gente está em home office desde março. Só que o home office acabou que a gente trabalha mais do que como se estivesse na agência, né? Porque os horários agora, não tem aquele horário de entrada, de saída, você entra madrugada dentro, enfim. E o cliente também, de uma certa forma, você começa a acostumar mal o cliente, porque o cliente está acostumado com aquele teu horário
Tem gente que consegue, eu estou falando por mim. Eu não consigo ter esse horário cartesiano. Nem na agência eu conseguia muito, em casa então piorou. E assim, e muitas vezes eu não sei até que ponto isso é legal, no famoso, né, que eu não gosto dessa expressão novo normal, né, que é novo normal, enfim. Mas assim, como é que você vê esse home office no atual contexto, e o que você acha que pode acontecer, né, a tua visão de pós-pandemia? Será que a gente vai ter um flex office? Eu tô louco para voltar para a agência, particularmente, pô, eu tô louco para voltar para o meu ambiente, para respirar o ar da agência e tal. Mas, assim, respeito as empresas e entendo que realmente tem uma economia violenta aí, dependendo do segmento e tal. Como é que você vê, como é que é a sua visão em relação a isso? Bom, então, a gente também parou, né, no meio de março ali, volta do dia 15, 16, né, eu acho que foi mais ou menos por aí. A gente parou, porque é muito louco essa história de home office, um home office forçado e virado, assim, de uma hora para outra, para todo mundo junto. Sem escolha, porque não foi nenhuma escolha da empresa, nem foi uma escolha do funcionário querer trabalhar nesse formato, né? Ele não se preparou para isso, ele não desenhou a vida dele para isso, a gente também não desenhou os processos para ter todo mundo em home office. Então, foi um aprendizado geral. A gente teve uma vantagem dentro do caos, a gente teve uma vantagem porque exatamente um ano atrás, assim, era um ano assim que começou realmente a questão do home office. A gente olhando para trás, um ano atrás, a agência tinha passado por um incêndio. A site pegou fogo e todo mundo na época foi obrigado a ficar em home office. A gente perdeu a sede, a gente teve que reconstruir tudo, 80% da nossa estrutura se foi, e a gente teve que se habituar. E aí sim, naquele momento foi muito difícil segurar a equipe, motivar a equipe e fazer as coisas continuarem acontecendo no dia a dia, porque o cliente, a gente sabe, o cliente ele vai ser solidário até a página 2, verdade, porque ele precisa também, a vida dele não parou, né? Então você precisa resolver a sua vida e resolver a vida do seu cliente como um dia normal. Então ali, naquele momento, foi muito difícil, mas de fato a gente aprendeu muita coisa. E aí, um ano depois, a gente encara essa questão da pandemia e, de repente, a gente se viu repetindo os mesmos processos que a gente já tinha aprendido e passado um ano atrás. Então, por incrível que pareça, aquela loucura que a gente viveu lá foi muito boa para esse momento. A gente já sabia onde é que estavam os gargalos, a gente já sabia quais eram os problemas que a gente tinha que se antecipar, quem tinha Wi-Fi, quem não tinha, quem leva a máquina, quem não leva, quem tem a máquina, como é que faz com o servidor. A gente já tinha os atalhos para os problemas que iriam acontecer em função da questão do home office, né? Então, isso facilitou muito. O que era diferente é que você não sabia quando, e ainda não sabe direito, né? Quanto tempo isso ia durar. O incêndio, a gente se datou. A gente correu atrás, achou uma sede nova, comprou móvel, comprou máquina. A gente teve mais o controle da situação ali. Nessa pandemia, o que a gente começou a viver cara, isso vai durar um mês? Isso vai durar um mês e meio? Como é que a gente conduz isso? Até que ponto vale a gente começar a realmente mudar os processos mais profundamente em função dessa situação ou não? Ou a gente vai tentando fazer coisas mais paliativas e esperando que a coisa se resolva? Chegamos à conclusão que temos realmente que mudar os processos, estamos mudando os nossos processos. E a volta para isso, né, o que a gente está prevendo que seja a nossa volta, vai ser uma volta híbrida. Não tem jeito, assim. Eu acho que voltar... Também essa coisa do novo normal, velho normal, normal, eu não sei mais como chamar isso, mas o normal que a gente está imaginando que vem aí pela frente vai ser essa questão híbrida, porque em alguns casos, pelo menos na nossa realidade lá da agência, a gente percebeu que para algumas pessoas isso foi muito bom. Pessoas que moram mais longe, pessoas que têm uma dificuldade maior de acesso, enfim. Para essas pessoas a gente sentiu que teve um lado bem positivo na questão do home office, assim como a gente sabe que outras pessoas sofreram também. Então, cara, não tem por que eu estabelecer uma lei igual para todo mundo. A gente vai ter essa flexibilização, óbvio que sempre... não precisa nem dizer, mas a gente sabe que vai ter que lidar isso com todos os protocolos de segurança, pensando em como é que vai ser essa volta progressiva,
mas ela está prevista. Eu não vou virar, acho que o Google, né, que vai ficar até eternamente, ou XP, que não quer mais também ver funcionário nenhum perto. Eu sinto, a gente sente falta, eu estava até explicando para vocês antes, a gente está em processo de concorrência, e, cara, por incrível que pareça, a gente se viu obrigado realmente a ter alguns encontros, para poder ter uma troca, que é uma troca que eu acho que realmente não tem como você substituir nesse esquema aqui. Sabe, aquela coisa de você olhar para a mesa do lado e falar assim, não, cara, isso aqui me dá um pouco mais de espaço aqui que eu preciso. Pensa, cara, você não está entendendo essa linha de pensamento que eu determinei. Você resolve mais rápido, você agiliza. Não que não seja possível fazer via home office, mas, cara, para um momento assim, que a gente precisa de rapidez e agilidade, e as coisas acontecendo, e todo mundo na mesma página, e todo mundo na mesma, sabe, vibrando na mesma intensidade, a gente precisou se encontrar de máscara, com uma distância, com álcool, com todos os tipos de álcool. Mas a gente se encontrou e, cara, e deu muito certo, assim. Então, não tem jeito. Eu não imagino ser isso para sempre dessa forma. Eu acredito no híbrido. Vou te fazer uma pergunta nesse sentido, quer dizer, mais uma mudança, né, para as agências de publicidade, mais uma adaptação, porque o que a publicidade vem mudando nos últimos tempos é algo surreal, né? Não só a gente está falando de processo, mas a gente vê um movimento e eu queria te perguntar... A velocidade que muda impressionante, impressionante. Primeiro, a gente teve ali, eu vou dizer aqui coisas que são crenças minhas, são opiniões, não são verdades absolutas. Eu queria compartilhar, jogar na mesa aqui para a gente debater, né? Mas a gente teve, primeiro, na minha opinião, uma queda muito grande na criatividade e eu vou dizer mais, na valorização disso, né? As pessoas passaram a dar menos valor. A publicidade ficou chata, ficou pragmática, ficou analítica, ficou algorítmica, né? E ela deixou de ser aquela coisa bacana, que tinha musiquinha que você aprendia, os famosos jingles incríveis, né? Aquelas campanhas que a gente ficava apaixonado. E aí não é para falar lá da Parmalat dos bichinhos, não, porque aquilo ali não tem mais dinheiro que pague. Aquilo ali acabou ficando no passado. Mas essas mudanças, essas revoluções, será que a gente está chegando numa situação mesmo mais fria da comunicação, mais fria da publicidade? Ou são ciclos que daqui a pouco a gente vai ter ali a criatividade volta, aquela coisa mais quente? O que vocês acham dessa história? Vou falar. Vou levantar o dedo, vou falar. Prerrogativa sempre do convidado. Cara, eu concordo plenamente. Eu acho que os clientes esperavam isso há muito tempo, essa questão mensurável. Né? Eu acho que essa era uma agonia eterna, assim, de, bom, fiz tal investimento. E aí, o que é que de fato eu posso comprovar de retorno nisso? E isso é uma questão de escala, né? Você tem um presidente, um CEO que exige isso do CMO, que exige isso do diretor de produto. É uma escala, assim. Eles querem comprovações, né? Eles querem essa questão matemática. E quando veio o digital, tudo ficou mais engessado, mais pragmático. Não podemos errar. Eu preciso daquela questão do resultado garantido, mesmo que seja para tocar para o lado. Vamos ganhar jogando feio, né? Vamos ganhar, mas vamos ganhar jogando feio, não tem problema. O negócio é bola na rede. E isso, como toda tendência, eu acho que ela ultrapassa o aceitável e depois desce até as coisas, até aquelas placas tectônicas se acomodarem ali no fundo. Causa uma tsunami e depois ela se acomoda. Eu acho que a tendência de novo, a gente buscar um equilíbrio nisso. Entender que, sim, é necessário ainda, a gente ainda precisa emocionar, a gente ainda precisa lidar com esse tipo de relação, de construção de relação entre as marcas e os seus consumidores, e agora, cada vez mais, entre marcas e a sociedade, né? Não só olhando para a pessoa no momento que ela está adquirindo um produto ou um serviço, é muito mais amplo.
E justamente por ter essa necessidade hoje que a gente está vendo das marcas se posicionarem, das marcas assumirem posturas dentro de alguns temas até polêmicos, como toda hora a gente está tendo exemplo, não dá para ser só pragmático. Não vai dar para ser só isso. E eu acho que essas escolhas elas não acontecem de dentro para fora, elas acontecem porque elas são exigidas. Entendeu? Eu acho que não é uma vontade do cara do marketing ou do dono da agência. É assim, cara, agora o mercado está pedindo isso. Então vamos lá, vamos de novo desconstruir e vamos para uma outra, um outro nível, né? O que a gente vai testando. Mas sem dúvida, a gente perdeu muito eu acho que essa naturalidade, né, que a publicidade buscava, né, essa coisa mais leve, mais solta, de encantar. O encantamento se perdeu muito por causa dos números. Eu acho que o digital trouxe um pouco isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas ferramentas legais para voltar a ter essa energia, né? Essa coisa menos pragmática. Eu acho que agora a gente tem um ferramental maior. Isso não deveria jogar contra a gente. Olha, eu vou botar uma cereja no que você está falando aí. Concordo com tudo, Fábio. Tudo que você falou eu concordo, assino embaixo. Mas tem um negocinho que ficou... um detalhezinho que fez a publicidade de uns anos para cá ficar, de fato, mais pragmática e mais chata, que é o tal do politicamente correto. Gente, esse politicamente correto, pelo amor de Deus, é um negócio que é chato demais. Entendeu? É um negócio que é muito chato e vem ganhando, né, força. Aí a gente entra na área política, né, da polarização que a gente vive, não só aqui, como aí onde você mora, nos Estados Unidos, ô Márcio. Deve estar bravo também, porque em campanha presidencial, né, enfim, Mr. Trump com outro Mr. lá, não sei das quantas, e o mundo em vários aspectos. Nos Estados Unidos é mais natural, quer dizer, tem sim. Democratas. Lá mais polarizado do que qualquer outro lugar, porque são dois partidos, né? São duas correntes, né? Mas, por incrível que pareça, o discurso é muito mais civilizado. A coisa é muito mais tranquila. Não tem essa necessidade de sair na porrada com o amiguinho do lado porque ele pensa diferente. Então, mas o politicamente correto aqui no Brasil é que faz isso, entendeu? Faz a gente ficar também engessado, faz a gente ficar, às vezes, até com certo medo de uma campanha como essa, por exemplo, agora que está o hype da internet bombando da Tami, né, no Dia dos Pais, agora também não sei como é que eu falo, mas com relação ao Tami, da Natura, né? Da Natura, a campanha do Dia dos Pais. Gente, é o hype lá em cima na internet. Um pouco antes de entrar aqui na entrevista, várias pessoas comentando para o bem e para o mal. Né? Inclusive, até entrando naquele papo da cultura de cancelamento, várias pessoas querendo fomentar essa cultura do cancelamento aí, contra a Natura, né? E tudo mais. Então, assim, é o tipo da coisa que você tomar uma posição, você vai ter consequências. Né? Sempre tem, não adianta. Sempre você vai agradar e vai desagradar. Não tem jeito. Não, esse papo vou agradar todo mundo. Não existe, não vi nenhuma marca que conseguiu fazer isso. Mas o problema Nem é que Jesus. agora... Nem exatamente. Então, assim, mas o problema é que agora, quando você desagrada, você tem os haters que não tinha antes. Você tem uma galera mais presente no digital que você não tinha antes. Você tem o pessoal que não tinha voz tendo voz. Né? E ninguém aí ficava na televisão xingando, né? Na frente da televisão. Pois ninguém ia para os jornais, quando muito era naquelas colunas do leitor, que você ia lá e mandava uma carta, não era nem e-mail. Tinha que ser... E a sua percepção se isso estava dando certo ou errado, ela era muito menor, né? Porque era o seu grupo de amigos, a pessoa que trabalha junto, você não tinha esse raio imenso que através das redes sociais você passou a ter. Você vê a coisa ganhando proporções homéricas, né? Então, seja para o bem ou seja para o mal. Mas eu acho que essa questão do politicamente correto, porque isso... Até o próprio politicamente correto a gente precisa espremer mais para saber o que é que dele
vale a gente realmente tomar como lição e melhorar e aprender, e o que é que de fato é jogar serpentina, entendeu? Para assuntos que a você não convém falar, ou enfim, tem algum interesse por trás. Acho que o politicamente correto, pelo menos para o criativo, e aí eu falo como um criativo, eu acho que ele deu um pouco mais de trabalho. Eu acho que talvez aquela primeira ideia que antes você teria e que iria para frente sem maiores consequências ou preocupações, talvez agora faça você dar aquela primeira travada e falar assim, bom, deixa eu ver todos os ângulos, deixa eu ver se eu levei isso em consideração, como é que as coisas vão ser vistas por ângulos diferentes, porque é aquela velha história, né? Eu olho o quadro daqui, você olha dali, a gente tem impressões muito diferentes olhando para o mesmo lugar. Então, acho que isso me deu um pouco mais de trabalho e todo mundo que está nesse processo, eu acredito que também esteja com isso em mente, porque você pode ser cancelado, né? Talvez isso, por um lado, pode fazer você engessar, ou pode fazer você ser mais brilhante, porque você vai encontrar talvez uma outra solução que seja ainda melhor do que aquela que talvez há um tempo atrás já fosse suficiente para você. Talvez uma piada mais fácil, talvez um ponto de vista mais fácil de ser entendido. Eu acho que tudo isso, como a gente estava falando antes, isso fez mudar o nosso negócio. Né? Ao mesmo tempo que você sabe que é muito importante a gente ousar, é muito importante a gente inovar, é muito importante a gente surpreender, tudo isso faz parte do nosso escopo, é aí que a gente se destaca, né? E a gente vive em busca desse destaque, a gente vive em busca de alguém olhando para você, para o que você está dizendo, mas ao mesmo tempo é assim, bom, mas o que você está dizendo? Porque às vezes você pode se destacar e você pode chamar atenção e o que você está dizendo pode ser muito desagradável, né? Eu costumo sempre fazer um paralelo de marcas e com pessoas, assim, né? Então, quando eu trago para o nosso dia a dia de pessoas físicas, é muito isso. As marcas precisam ter opiniões, as marcas precisam se posicionar, todo mundo precisa ter opinião, todo mundo precisa se posicionar. Às vezes não, às vezes eu não quero. Mas também, se eu resolver me posicionar, vou aceitar o que isso vai me causar naquela roda de amigos. Eu vou falar uma coisa, vai ter gente que vai gostar do que eu falei, vai ter gente que vai me contestar, e vamos em frente. Eu acho que é do jogo. É do jogo. A minha única preocupação com essa história toda é esse movimento, que é um movimento até que não é local, não, é um movimento global, quase que de uma inquisição, como existiu, né, da igreja queimando livros e tentando destruir histórias, né? Quando a gente vê movimentos derrubando estátuas, exigindo que pare de se falar determinadas palavras, né? Porque pode ter algum tipo de conotação. Ô, Márcio, deixa eu pegar seu gancho rapidamente. Por favor. A palavra, porque eu achei, enquanto vocês estavam falando, eu achei a publicação. Velho tá foto, tô ficando velho, não estou enxergando nada. Da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E ela publicou isso aqui e tem a ver com o que a gente está falando. Ela coloca o seguinte: palavras e expressões para nunca mais dizer na sua vida. E aí, algumas que ela cita: homossexualismo. O sufixo da origem grega, ismo, denota condição patológica, ou seja, uma doença. O uso correto é homossexualidade. Denegria. Eu não vou ficar explicando uma por uma, não, mas dá para entender. Judiar. A coisa tá preta. Fazer nas coxas. Mercado negro. Criado mudo. Morena também entrou numa polêmica aí, a palavra morena. Tem várias palavras aí que a galera quer. E não só palavras, né? Você vê monumentos, enfim, cara. Eu acho isso um perigo danado. Eu pergunto para você, ô Márcio, e se você falar deu branco? Esqueci, deu branco. Como é que fica? Mas é isso. Exatamente, Sandro. Então, esse é o problema do politicamente correto. Esse é o perigo do negócio, porque o deu branco, ninguém passa batido. Agora, criado mudo,
mercado negro. Gente, muitas vezes a gente... Pô, vocês são de uma geração, nós somos, que todo mundo aqui é grisalho, pelo jeito deve estar acima dos 40. Os Trapalhões, Chico Anísio, né? Chico Anísio Show, Chico City, que era, na verdade, e tal. Programas de humor dos anos 80, 90, hoje não passariam na televisão. Pelo menos na aberta, não. Não, impune, não. Impune, não. Pô, o Didi zoava o Mussum o tempo todo. Chamava o Mussum de negão, de macaco, brincava, não sei o quê. Gente, não tinha conotação alguma de racismo na época. Não tinha nada, era brincadeira, as pessoas zoavam. Inclusive a parte de homossexualidade, como falou aqui, chamar o colega de viado, na brincadeira, lógico, não era ofensa. O Chico Anísio tinha o personagem que era um pai de santo, ele tinha vários personagens gays, o Jô Soares, Painho. O Jô Soares tinha o Capitão Gay, fora os outros todos. Então, assim... mas eu entendo o ajuste, Sandro, eu entendo o ajuste. Agora, eu não entendo o radicalismo, né? Eu vi agora no outro dia dublagens, né? Só agora dubladores negros podem dublar, assim, estou dizendo que só pode, é que existe esse movimento. Só gays podem dublar gays, só... E assim, a arte é uma coisa super disruptiva, tem que ser, entendeu? Assim, essa é a minha opinião. Quando a gente começa a moldar tudo, quando a gente fala de apropriação cultural, eu lembro se eu não me engano, quem foi a Anitta colocou um dread, e aí criticaram ela pra caramba, mas os personagens que as pessoas vivem, as diferenças, né? O artista não tem que ter liberdade de fazer, sei lá, desde uma árvore até um elefante, e passando aí por sei lá, um outro gênero, ou uma outra cultura. Eu acho isso de uma ignorância, cara, de um pensamento pequeno. Porque se as pessoas querem diversidade, se elas querem liberdade, porra, é contramão, cara. Entendeu? Isso é contramão de tudo. Sim, sim. É porque eu acho que sabe aquela história de entre o que eu pensei, o que eu quis dizer, o que eu disse e o que você entendeu de fato, tem uma distância muito grande. Uma distância enorme. Então eu acho que tem muitos ruídos entre toda essa situação, né? Então, às vezes, eu acho que tem opiniões ou movimentos ou ações que são até bem pensadas, eu acho que nascem com um propósito interessante, mas vão se perdendo porque uma ideia ela vai sendo incorporada por várias outras ideias e outras frentes. Então, daqui a pouco, aquela ideia que no início era até uma ideia boa e interessante, ela se aglutinou com tantas outras coisas que você já não consegue mais enxergar qual era o propósito dela, né? Por que ela nasceu, assim. E isso é muito complicado, porque às vezes, por exemplo, essa questão é uma dicotomia muito louca, porque ao mesmo tempo que você quer quebrar essa naturalização do preconceito, para você quebrar isso, aí você também gira a mesa muito radicalmente para que nada seja dito com relação à cor que possa vir, por acaso, a criar um problema ligado ao racismo. Né? São temas muito sensíveis, né? Muito delicados. Muito. Você vê, por exemplo... É óbvio, somos 3 brancos aqui falando de racismo. Só isso por si só, já pode ser visto por algumas pessoas como, cara, quem são esses caras para falar sobre racismo, nunca sentiram na pele, e ao mesmo tempo pode ser visto assim, pô, que bom que tem 3 caras brancos, grisalhos, sem dúvida, discutindo um assunto que talvez antes não interessasse, passasse em branco, olha. Enfim, passasse desapercebido. Então, eu acho importante, assim, eu costumo encarar assim, se a coisa estiver sendo feita com a vontade certa, eu acho que fica mais fácil você coibir ali os exageros, você tentar se ajustar, tentar entender um pouco mais o lado do outro. Eu procuro sempre ver se a intenção é a intenção justa, se é uma intenção válida, ainda que ela puxe alguns erros. Sim, só não pode ficar estúpido, né? Porque essa história do criado mudo, por exemplo, cara, que eu escuto criado mudo, eu lembro de uma mesa. E eu acho que todo mundo, né? Alguém consegue fazer outra associação que não
tirando o historiador, foi buscar esse troço para polemizar, para criar polêmica. O resto da humanidade, cara, olha para ver criado o Uma mundo. mesinha do lado da cama. Aquela mesinha do lado da cama. Da mesinha do lado da cama. Então, pô, não é para, né? Enfim. Eu acho que dentro, já que a gente está discutindo uma série de coisas, né, que hoje estão borbulhando, eu acho que o que me chamaria mais atenção, e aí sim eu entro numa questão que é o indiscutível, assim, isso não tem. Aí acho que entra numa questão de discurso de ódio, eu acho que esse tipo de destempero, de preconceito, isso eu acho que quando entra nessa seara não tem mais o que se discutir. Né? Aí eu acho que não é mais questão de ponto de vista, não é mais questão de cada um tem a sua experiência. Chega nisso, assim, acabou, não tem o que passar daí. E às vezes, talvez às vezes o que... E é engraçado, porque eu estou dizendo que o que é que eu acho que é isso é o inaceitável. Mas eu preciso entender que talvez tenha o Márcio, acho que o inaceitável está antes disso. Já é um pouquinho antes, né? O Sandro acha que é um pouquinho antes ainda. E óbvio, cabe a mim tentar entender assim, mas por que o Sandro acha que é tão antes disso? Por que para ele isso já fere tanto se para mim não fere nada? É uma coisa meio antropológica, de fato, para a gente. Sim. Mas é que realmente bons temas como esse, às vezes, são tratados de uma maneira tão superficial e chata e para a galera, que é o que eu estou dizendo, às vezes se perde. Às vezes, assim, cara, será que realmente tem uma parcela da população grande que está se sentindo incomodada com algo que que não me incomoda, que não me afeta? Mas espera aí, então vamos lá para a história da empatia. Deixa eu enxergar a coisa do lado de lá. Pô, será que realmente isso é tão insignificante assim? Se está afetando o lado de lá? Ok, tudo isso para mim está dentro da conversa. O problema é quando isso vira motivo para esse tipo de coisa aguda, sabe? Para esse tipo de coisa muito, muito ácida. E aí, quando a coisa fica ácida nesse nível... De novo, você sai da linha que era a discussão que realmente devia estar acontecendo, porque ou você se sente agredido porque você não pensa igual, e aí você já não vai mais tentar nem pensar igual, você vai se defender. Você também vai querer defender o seu lado, você também vai querer contra-atacar, porque você foi atacado. É um negócio muito... Gente, se fosse simples, estava resolvido. E esse é verdade. Grande desafio, né? Para a publicidade, para a comunicação, sim, porque totalmente. As pessoas hoje, elas se ofendem com qualquer coisa, né? E aí, não tem jeito, por mais que você possa tentar criar, e talvez por isso mesmo a propaganda esteja ficando chata, porque ela tem que ficar cada vez mais chapa branca para poder agradar todo mundo, e a gente sabe, a gente aprende, né, que não dá para agradar todo mundo, mesmo quando a gente quer. Então, quer dizer... Fica todo mundo tentando agradar todo mundo e por isso faz uma coisa muito linear e mesmo assim acaba não agradando. E quando você tenta, você acaba não agradando ninguém, né? Exato, você esquece o nicho, você esquece quem você tem que atingir, porque você quer ali não atrapalhar lá o sentimento do outro amigo. Então esse cuidado que você falou é muito importante. Acho que quando a gente chega num discurso realmente mais contundente, um discurso de raiva, de rancor, de ódio, seja lá o que for, é ruim. Mas, pô, a gente não pode ficar nessa história de ter medo de tudo. Exato. Pessoal, deixa eu só fazer aqui uma pausa, né? Um momento água, inclusive peguei até o Fábio já tomando sua aguinha ali. Momento água, que é aquele momento que a gente dá um relax e atende a nossa audiência. Não tem sido assim, não tem sido um momento de relax, né? Você normalmente pega esse negócio aí, porra, só vem porrada. Só vem porrada. O que eu posso fazer? Mas é o que está rolando, mas vamos atender a audiência e vamos prestigiar aqui. Olha, a audiência, logicamente, a gente já falou aqui, até a gente começou o papo falando que o hype, esse papo que a gente entrou no politicamente correto e tal, que o hype da internet é a campanha do Dia dos Pais da Natura, mas tem uma galera que também não está só focando nisso, não. Por exemplo, o Bruno, ele mandou aqui para gente: com os bares fechados, me peguei conversando com a minha mulher. Parece ser gente boa. Muito bom. O Fábio manda aqui também, ó. Alerta para... ele fala com relação a
essa liberação, né? Essa amenização da quarentena Tem um termo aí que eu esqueci, me fugiu agora. Flexibilização, né? Flexibilização, da quarentena aqui no Rio de Janeiro. E ele bota que assim, alerta para que a galera não tem respeitado muito. Então ele bota assim, alerta para os cariocas do jeito que o carioca entende melhor. Atenção, cambada. Não pode rolar muvucada. Quem ficar de caô vai fuder para geral, tá ligado? Demorou. Demorou. O Marco Antônio, pior que o vírus, só mesmo o egoísmo. Boa. A Juliana, quem tiver vídeo de caneta azul, mande. Não aguento mais coronavírus. Pô, até não lembrava nem mais do caneta azul. Ó, e aqui o Pedro Henrique. Cuidado. O uso continuado do vinho pode trazer sofisticação, consciência cultural, jovialidade e severa felicidade. Isso eu concordo. Esse é o nosso caso, né? É o nosso caso. Com certeza. Isso eu sou fãzaço de vinho, então, Pedro Henrique, essa foi sensacional. E, gente, tem aqui a Érica. A Érica sempre nos prestigia. Então, ela pede para não falar o sobrenome, mas ela entra nessa parte aqui do hype da internet, e eu acho bacana aqui a gente pontuar, como ela prestigia sempre. Ela coloca assim: atenção, mundo feroz. Toda a questão com relação à campanha da Natura, né? Uhum. Toda a questão não é você ser de esquerda ou direita, preto ou branco, Flamengo ou Vasco. Homem, mulher ou transexual, que é pai, são duas atitudes, duas condutas. São suas atitudes, suas condutas. Seríamos mais felizes se não nos preocupássemos tanto com o que não importa. Ou seja, entendeu? Bem legal, ela se posiciona aqui para que a galera, né, tenha mais o que fazer e não fique perturbando, né, com relação a isso. Só abrindo parênteses, eu não sei se você vai continuar com os não, por favor. Os comentários, mas eu acho que isso que ela falou e que a gente achou interessante, a gente também pode levar para o mundo das marcas, como a gente estava dizendo antes. Isso. Basta que exista coerência e que, de fato, você mantenha essa coerência apanhando ou tomando beijinho. Verdade. Entendeu? Acho assim, a empresa decidiu, né? A empresa decidiu seguir por esse caminho, ok. Então siga, assuma isso, e você vai ter quem vai gostar de você, quem vai pensar como você, e você vai ter quem vai pensar contra. E tudo bem, gente. Né? Vamos voltar para a história de unanimidade. Não vamos ter unanimidade. Contanto que contanto que a minha opinião não necessariamente exprima um discurso de preconceito, um discurso de não aceitação, um discurso de separatismo, qualquer coisa, eu acho que está valendo. As marcas, de fato, precisam... acho que elas precisam também, em tese. Eu acho que algumas marcas, pela relevância que elas têm, pela visibilidade que elas têm, pela importância que elas já adquiriram na sociedade, né, porque já estão permeadas em alguns nichos dessa sociedade, algumas empresas, eu acho que realmente precisam apontar um norte, assim, cara. Quem somos nós, né? Eu não vendo só tênis. Eu não quero só vender tênis. Eu quero assumir algumas causas que, de fato, a mim são importantes, são válidas. Ok, então siga com isso. Vá em frente com o que você vai ganhar, com o que você vai perder. O que me incomoda são as marcas que realmente pegam carona em assuntos que não praticam, sabe? Que não botam isso no seu dia a dia. Isso, para mim, é um negócio agoniante, porque você vê... Parece aquele filme mal dublado, que o discurso não bate com quem está falando. Você fala... Isso é uma coisa irritante. Você sabe de empresas que digamos, lojas que tratam mal uma pessoa porque ela entrou sem ter o perfil do comprador que interessa, e ao mesmo tempo ela está dizendo que tem que ter uma questão de humanidade, que tem que ter uma questão de igualdade, que tem que ter uma questão de respeito a todos. Porra, pode, gente? Pode ser tudo. Eu já falei aqui, palavrão aqui que eu li. Nesse sentido, Fábio, a gente conversou sobre uma situação que eu acho, vou dar aqui minha opinião, já dei, vou dar minha opinião novamente,
que a Natura tem essa pegada, essas bandeiras, né? Sempre teve. Então, para o público da Natura, eu acho que é algo natural, né? Se espera alguma coisa nesse sentido, não é uma ruptura com uma tendência ou com uma expressão da marca que agora ficou totalmente diferente. Não é. A Natura tem realmente algumas bandeiras, tem coerência nesse sentido, né? Aí teve uma campanha da Gillette, né, desconstruindo a figura masculina. Eu falei, cara, isso é estranho. Porque a Gillette, ela teve a vida inteira, né? Era o cara ali se barbeando para ficar bonitão, aí vinha a mulher por trás e abraçava. Então, desconstruir a figura masculina para a Gillette é esquisito. E aí não estou fazendo nenhuma crítica, não estou fazendo nada, só é esquisito. Sim. Então, será que o público da Gillette vai entender da mesma forma que o público da Natura vai entender a ação da Natura? Eu acho que não, né? Então, quando a gente mais uma vez generaliza, pasteuriza tudo, deixa tudo fazer, vai todo mundo agora fazer a mesma coisa. Não é assim. Não funciona. Que nem recentemente essa modinha de bolo. Recentemente essa modinha nas redes sociais de todas as marcas colorirem, né, botar arco-íris e tal. Eu também acho que é uma besteira, porque é um modismo, né? Você é efeito manada, é querer agradar e você às vezes nem pensar da mesma forma ou não querer se posicionar da mesma forma. Não fica legítimo, né? Não fica falso pra caramba. Passa autenticidade, né? Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que uma empresa que, por exemplo, não compartilhe ou não compactue ou simplesmente não consiga colocar isso no seu dia a dia. Sim. Por exemplo, de uma bandeira, não sei, uma bandeira dos LGBTs, vamos só para exemplificar. Essa empresa, ela pode não compactuar com isso, ela pode não conviver com isso, ou ela pode, inclusive, compactuar e conviver e não querer se posicionar. Ok, é legítimo, e ela não precisa também, aí eu acho que aí vem o movimento contrário, ela também não tem que ser cobrada porque não está se posicionando. Claro. Ela não se posicionou. Me incomoda muito mais a empresa que vai se posicionar de uma maneira rasa, de uma maneira artificial, de uma maneira falsa. Isso me incomoda muito mais. Entendeu? Vou fazer uma pergunta nesse sentido, Fábio. Isso parte do publicitário, parte do marketing, porque esse movimento a gente vê em tudo quanto é lado. Empresas de todos os tamanhos estão tentando se apropriar de alguma forma de alguns discursos. E aí a pergunta são os comunicadores, porque... E aí eu vou polemizar esse troço. Eu sou assim, gente, eu sou desse jeito. Porque comunicação só tem gente de esquerda. Aí esses caras se formam e vão lá fazer... Esse é o que todo mundo diz, né? Que a comunicação está lotada de esquerdistas. E aí esse pessoal da comunicação... Mas é o pessoal da comunicação? É o pessoal do marketing? Ou, de fato, as empresas como organizações estão tentando se apropriar desses movimentos para poder... Eu não estou falando só do LGBT, não. Estou falando de outros tantos que existem, né? Para levantar bandeiras e, de alguma forma, ter algum ganho com isso, com benefício, sei lá, estou falando de dinheiro mesmo, não só do benefício social. Lógico. Então, eu acho que tem para todos os gostos. Eu acho que tem muitos movimentos que partem da agência. Eu acho que é muito importante você, como agência, conhecer o seu cliente. Eu tenho clientes que eu sei absolutamente, eu tenho total certeza que se eu levar determinadas propostas para determinadas bandeiras, não vai para frente. Então, eu acho que isso também ajuda, assim como eu também sei os clientes que estão abertos para isso. É um terreno mais fértil para determinados assuntos. Então, tem coisas que partem sim da agência. Muitas coisas partem, de fato, de dentro das empresas e de áreas completamente diferentes. Não necessariamente do marketing. Às vezes vem do próprio comercial. O cara que quer vender e que botou isso na cabeça que para vender melhor, ele tem que estar associado a alguma causa. Então vem uma força muito grande do comercial e cada vez mais a gente vai vendo em algumas empresas o comercial sendo o cliente do marketing na mesma empresa, né? E aí vem de novo, é o dominó. Vem do comercial que vai para o marketing, que vai para a agência e vai permeando toda essa cadeia de comunicação. Mas, de novo, eu acho que muitas vezes eu continuo achando que o fluxo está errado. Eu acho que não está partindo de fato, para romantizar, não está partindo do coração.
Mas é verdade. De dentro de si, de dentro das empresas. Eu acho que está, de novo, sendo movido por uma expectativa que você precisa atender. Vem de fora, sabe? Assim, e isso, para mim, é sempre um pouco mais complicado, porque quando vem de fora, ou você tem um filtro sensacional para saber o que vem de fora que, de fato, merece ser absorvido e trabalhado, ou toda hora vai vir alguma coisa de fora que você vai ser obrigado a incorporar e que aí, de novo, vai ficar assim, siri com Você vai virar um Frankenstein, né? Porque você vai se moldando ali de acordo com o ambiente externo, você vai deixar de ter personalidade, vai virar qualquer coisa. O que é você, no final no final das contas? Pessoal... Não dá para ver seu dedo, Sandro. Aqui não dá. Tem uma hora que o dedo some. É mágica, a mágica do background. Mas, enfim, deixa eu voltar para a agência, gente. Para a agência, porque a gente aqui polemizou demais. Vamos voltar para a agência, que tem muita coisa para falar. Estou sentindo que o tempo daqui a pouco vai terminar, vai se esvair. E vamos ter que, logicamente, convidar novamente o Fábio, né? Porque esse papo, uma hora... fica pouco, mas vamos lá. A minha pergunta é a seguinte, eu tenho duas perguntas, mas eu vou começar com essa aqui, que é como falar de planejamento com o cliente, uma vez que a gente não tem previsão, aí falando português claro, de porra alguma, com relação, né, à volta, digamos assim, ao mercado, ao normal, e aí eu digo ao normal, as coisas abrirem, funcionar de forma que a gente já está acostumado e tal. Como fazer esse planejamento? Porque não é fácil. A gente tínhamos reuniões assim com o cliente, mensais, né, de mensuração de resultados. Então, às vezes, reunião trimestral para avaliar determinadas campanhas e tal. Pelo menos eu tenho vivido reuniões semanais. Entendeu? E em muitos casos, às vezes, até dia sim, dia não. Tamanho ficou assim, o desespero, né, da classe empresarial, e a gente sabe, né, que não existe caô, não existe mentira, como falou o outro lá no post. Então, assim, como lidar, né, com essa parte de planejamento, que a estratégia, eu acho que nunca foi tão latente hoje, né, tão necessária, né, num momento tão difícil. Como é que vocês estão fazendo lá na site? Qual é o segredo? Conta para mim, porque eu estou atrás dessa resposta que vale mais de 1 milhão. Olha, eu acho... Tem uma parte disso que parece... Sabe atleta quando se machuca e aí depois a volta dele é uma volta... Ele já não consegue correr como corria? Ele vai ter que dar um passinho, outro passinho, outro passinho. Eu acho que os planejamentos de médio e longo prazo caíram. A gente está planejando o dia, a semana, sabe, a gente desmembrou o planejamento em vários microplanejamentos, em pílulas de planejamento a curto prazo. Só que esse planejamento a curto prazo, que imediatamente vira tático, porque é um planejamento que você já tem que executar imediatamente, porque senão daqui a pouco ele já fica defasado. Enquanto você está fazendo esse microplanejamento, em paralelo você tem que estudar o que ele surtiu de efeito, para poder aí sim começar a fazer algumas elucubrações de futuro, né? E aí trabalhar com vários cenários. O Bruno triplicou nosso trabalho. É por isso que eu fico falando isso direto. Pô, como é que você está trabalhando muito, pessoal? Pô, como você está trabalhando muito na pandemia? Nossa. Eu falei, pô, aumentou demais. Muito. Os escopos mudaram. Os escopos mudaram, né? E todos os clientes, pelo menos na Sides, esperaram e obtiveram isso da gente. Porque ao mesmo tempo que eu tive cliente dizendo, olha, eu não vou poder te pagar exatamente o mesmo que eu pagava antes, mas eu preciso de você ainda mais. É verdade. É uma coisa muito louca se você parar para pensar. Eu estou te dizendo, olha, eu vou pagar menos, mas eu quero muito mais. Eu não vou pagar mais o combo, eu quero pagar só o cheeseburger, mas eu quero o combo e quero o sundae também. Olha, eu tô me vendo em você. Você está falando, eu tô me vendo em você, porque é exatamente o que aconteceu com a gente também. Não dá para pagar o combo, é exatamente isso. Ou seja, triplicou o nosso trabalho, a receita diminuiu, porque você tem a empatia, né, com o cliente, você não tem momento de roer o osso e momento de comer o filé mignon. A gente está no momento agora e todos nós roemos o osso para poder mitigar, né,
pancada toda. Sim. Mas assim, mas as pessoas que não são da área, muitas vezes não entendem você falar, pô, estou trabalhando muito mais, pensa que você também está ganhando 3, 4, 5 vezes mais. É verdade, é verdade. E é muito louco, porque a gente teve essa questão de migrar para o digital, né? Muitos clientes que antes estavam querendo fazer isso de maneira pontual, ou mais pausado, ou mais pensado, ou planejado, e de repente se viu na obrigação de ter que virar digital da noite para o dia. E isso é uma coisa muito, muito interessante, porque outro dia eu vi, não sei se foi no Globo News da vida ou no CNN, alguém dizendo o seguinte, cara, quando você fala de um leito de hospital, de um leito que vai tratar uma pessoa com Covid, parece que simplesmente ao botar o leito ali a coisa está resolvida. E você não sabe quantas pessoas em volta desse leito elas têm que existir para fazer esse leito funcionar. Então você tem que ter um fisioterapeuta, você tem que ter 2 enfermeiras de plantão, você tem que ter um cardiologista, você tem que ter... Então, eu acho que o leito hoje é o nosso digital. As pessoas falam assim, faz o digital, mas elas não imaginam quantas pessoas em volta precisam existir para operar esse leito, para operar esse digital. E faz parte, eu acho que também do escopo da agência hoje, cada vez mais, explicar o que ela faz para o cliente. Mostrar o seu negócio, abrir um pouco mais, tirar um pouco mais essa cortina e explicar o negócio, porque nós somos uma agência e às vezes eu acho que as pessoas têm essa impressão de que nós não somos um negócio, nós somos um negócio. Nós trabalhamos de uma maneira diferente, de uma maneira mais, enfim, mais solta, mais descontraída, mas somos um negócio. Precisamos fazer a coisa, precisamos rentabilizar, tem equipe para pagar, as coisas têm que acontecer. O profissional que o cliente me exige que seja sensacional, esse cara custa. Eu preciso pagar, então eu preciso fazer o cliente entender a minha realidade também. E por que o mercado acha que o digital é mais baratinho, gente? Pelo amor de Deus. Pois é. Frente, lógico, a veículos tradicionais, né? A televisão e tudo, a gente até pode... Tudo bem. Mas, cara, você tendo um time bom, o time é caro. Muito caro. Uma questão que eu queria perguntar, e aí é um negócio interessantíssimo. A gente, até há pouco tempo atrás, tinha agência de publicidade sempre apartado do digital, né? Isso não tem muito tempo. E era uma coisa, agência de publicidade, outra coisa digital. Digital fala com aquele cara ali, ou então fala com aqueles caras lá, né? Uma coisa assim, sempre distante. É possível hoje... Ou você terceirizava também, né? É isso. É possível hoje uma agência de publicidade pensar assim? Possível é. Eu não indicaria. Por quê? Por que eu não indico? Porque eu preciso ter essa inteligência in-house. É verdade. É claro que dá para a gente trabalhar como curadores, assim como a gente fazia para escolher um fotógrafo, assim como a gente fazia para escolher uma produtora de vídeo, uma produtora de áudio, um ilustrador. Eu posso ser um curador dos serviços que vão caber dentro do meu projeto. Mas aí eu estou falando muito particularmente. Eu quero ter a inteligência disso dentro da site. Eu quero que isso, além da inteligência, eu não quero a inteligência também ilhada num lugar da site. Eu quero muito essa inteligência sendo compartilhada. Porque também não adianta esse outro caminho que as agências caminharam, algumas, de ter um departamento de digital. Que nada mais é do que uma ilha. É quase tão apartado quanto era antes, só que agora você vê as pessoas ali. É verdade. E aí você tem um atendimento que não sabe o que é um peso de uma imagem, quanto de texto tem que ter naquela peça, se isso faz sentido, se isso não faz sentido. E eu acho que isso, para acontecer, precisa acontecer dentro da agência. Senão você terceiriza essa responsabilidade. Toda vez que você terceiriza uma responsabilidade, você tira essa incumbência sua. Eu não tenho que aprender isso. Eu estou passando para quem sabe. Né? Naquele papo que a gente falou em off, do atendimento, criação e do digital. Né? Quer dizer, a gente consegue fazer com que, tendo em casa, né, em house, e tendo, não sendo um departamento, consegue fazer com que essas áreas que às vezes saem na porrada não saiam tanto, não briguem tanto, né? Porque começam a entender mais a pegada do outro. Né? Quer dizer, o atendimento já fica mais parceiro da criação, que fica mais parceiro do digital, que todo mundo começa a tomar cerveja junto, todo mundo fica amiguinho, e aí fica uma coisa mais, digamos assim, homogênea, nunca vai ser, mas
Mas é totalmente verdade. Fica mais fácil você compreender. Fica mais fácil você compreender o outro nessa proximidade. Eu concordo. As coisas misturadas ali, você vê, cara. Eu sempre falo essa história. Às vezes as dores do outro têm que doer em você, para você poder entender, né? E para você poder se mexer e dar valor para aquilo. Eu acho que isso é uma coisa que tem que acontecer no digital. Porque às vezes você tem um profissional dizendo que de tal maneira a coisa não acontece, e se isso não te prejudicar de alguma maneira ali naquele dia a dia, e você não quiser aprender, mas por que isso não pode? Me explica esse diabo. Por que tem que ser 1 pixel, 5 pixels, 30 mil pixels? Que diabo é isso? Por quê? Me explica para eu poder também. E aí isso é uma questão também que eu acho que precisa permear o atendimento. Eu acho que o atendimento, ele durante um tempo muito longo, ele foi subutilizado. E ao ser subutilizado, ele foi subvalorizado. Porque o cliente ficava sempre com essa impressão de que, bom, para eu falar com quem realmente entende, deixa eu falar direto com a pessoa da mídia, deixa eu falar direto com a pessoa da criação, deixa eu falar direto com a pessoa... É como se fosse assim, cara, eu vou ter um atalho, vou falar com quem sabe o que está falando. Mas, gente, por que o atendimento não sabe o que está falando? O atendimento tem que ter essa propriedade. Ele pode não ser um especialista, mas ao ser um generalista, o generalista não significa que ele vai saber tudo mal. Ele pode não saber tudo profundamente, mas ele tem que estar apto a, pelo menos no primeiro momento com o cliente, ter argumentos, saber o que ele está dizendo. Eu acho que toda vez que você encontra um atendimento que tem essa consciência, e isso dá mais trabalho para ele, não tenha dúvida. Mas toda vez que você encontra um assim, você percebe a diferença que ele faz no cliente. O cliente valoriza muito mais ter essa pessoa ali. Ele deixa de ser um agente simplesmente de interface para ser alguém que o cliente vai querer a opinião. Eu acho que a gente muda de patamar quando um cliente quer a nossa opinião. Quando a gente deixa de ser um executor. A minha luta sempre é que a gente tenha essa relevância no negócio das nossas empresas parceiras, dos nossos clientes. Enquanto eu não conseguir ser visto como alguém cujo pensamento, cuja inteligência vá fazer diferença no negócio de alguma forma, eu vou ser sempre trocado por um outro que cobrou R$100 a menos. É verdade. Ô, Fábio, me diz o seguinte, papo aqui de dono de agência para dono de agência. Vamos tricotar. Quando é que vocês pretendem sair do home office e voltar para, digamos assim, para a agência mesmo física? Então, isso a gente tem discutido muito com outros donos de agência, com outros sócios, e eu acho que continua assim, muito nebuloso, né? A gente estava discutindo agora que era necessário ter um protocolo de volta. Que protocolo é esse? São Paulo chegou a fazer um específico de agência. A gente não tem um específico de agência, mas tem de escritórios, que acabam se adequando e tal. O que a gente pré-imaginou, e aí, de novo, é a questão de pensar de semana em semana, mas o que a gente pré-imaginou seria a volta híbrida a partir de setembro. Ou seja, setembro a agência está aberta. Se você precisar fazer uma reunião, se você precisar de uma impressora mais potente que você não tem em casa, se você precisar de alguma coisa da agência, você já vai poder ir à agência. E como é que a gente controla isso? O RH tem que falar com os gestores, determinar o número de pessoas que vão poder ir naquele dia, porque tem gente que, de fato, e a gente precisa compreender as realidades, tem gente que está com muita vontade de voltar. Precisa ir para a agência ou não, mas ela vai, ela quer ir. Então a gente precisa controlar isso, porque esse afã também não pode soar para a agência como uma irresponsabilidade. Né? A gente sabe que tem pessoas, não só as próprias pessoas, mas suas famílias, às vezes com um grupo de risco, enfim. A gente não pode submeter as pessoas a uma obrigatoriedade de ir para a agência, mas a agência provavelmente passará a estar aberta em setembro, enfim, e aí de novo, pode ser que semana que vem a gente descubra que a curva, a progressão geométrica, e aí... A pergunta é porque eu andei lendo uma matéria recentemente, não me lembro agora a fonte, dizendo que as agências aqui, cariocas, e agora
realmente eu não sei se é nem carioca nem paulista, mas que as agências estavam pensando em abrir agora, ou em agosto ou em setembro. Estavam né, conversando e tal. Eu realmente estava até aqui procurando, mas não achei. E a gente conversando lá na minha agência, né, com o pessoal e tal, a gente trocando a ideia, a gente pensou nisso aí, e começar a voltar agora em agosto, devagar, de forma também bem tranquila, bem calma. Quem está confortável no home office, continua no home office e tal, mas para ter acesso, exatamente o que você falou agora, para ter acesso, de repente, a determinados equipamentos, enfim, determinadas ferramentas que só tem na agência. Entendeu? Então, assim, a pessoa precisa utilizar. Aí a gente começa a ter digamos assim, usar esse relaxamento a favor. O grande medo, de fato, é o que você também abordou agora, que é a pessoa vai para a agência, de repente se contamina, vai para casa, putz, olha a confusão. Então, a gente também está pensando, agosto, a gente até está conversando com, enfim, com todos os envolvidos, conversando com locador, a gente contrato, você sabe bem como é que funciona o Márcio também, entendeu? A gente tem um acordo, né? E nesse ponto eu não tenho nada para reclamar, um acordo bem bacana, a compreensão de ambos os lados é importante e tal. Mas aí vem, eu não vou deixar passar essa, que levantou uma bola bonito aqui, que é nossa, que eu esqueci, deixei por último aqui a nossa audiência, que mandou para a gente aqui, e ele pede para não comentar, não falar o nome, então não será falado, que ele faz o seguinte comentário: o comércio finge que fecha, a prefeitura finge que fiscaliza e o povo finge que fica em casa. Só o corona que não finge que mata. Então, assim, é mais ou menos por aí, né? Então, se a gente ficar fingindo, a doença não finge, né? É um negócio complicado. Então, eu perguntei isso porque realmente eu fico curioso. Eu não vejo a concorrência eu até gosto, tenho grandes amigos que têm agência e tudo mais, e eu acho que a gente se complementa e não fica brigando e tem espaço para todo mundo, tem. E muito, não é pouco. E o coronavírus agora veio até para mostrar, eu costumo dizer isso muito aqui, quem de fato é mais amigo e quem não é, né? Quem você pode contar, que você achava até que podia contar, e aí você vê que quem é e quem não é, separar de fato. E aí tem até um meme aí que fala que essa pandemia também veio para... como é que é? O distanciamento social, é algo do tipo assim. Vou aproveitar o distanciamento social para me manter afastado de determinadas pessoas, de fato, né? Então, é verdade. Tem isso, né? A gente aproveita isso. E eu queria dizer para vocês que o papo está muito bom, que a gente já estourou 2 minutos do tempo. Passa rápido, assim, quando está muito bom, é sensacional. A gente Bom, eu vou pedir a dica de livro, se vocês quiserem dar, agora nas considerações finais, porque eu esqueci, gente, desculpa, eu sempre passo a ancoragem do programa, mas o papo é bom demais. Assuntos polêmicos, né? A gente polemizou muito. Aliviei até, porque tinha um assunto aqui também bem polêmico, que eu não vou citar agora, mas que era bem porrada para a gente conversar. Fica no retorno do Fábio, lógico. Vou guardar. Aquelas perguntas casca de banana, né? Que você guarda agora. Eu guardei tanto que o tempo estourou. Eu vou segurar aqui. Mas é dentro dessa pegada, não era nada mais. A gente falou de tanta coisa legal. Enfim, mas eu gostaria muito aí que meu amigo Márcio Escudeiro, por favor, suas considerações sempre sucintas e quase pouco. Sim. Quase nunca vou explicar. Nesse momento, por favor. Esse é o momento que a gente fala de tudo, cara. A gente conta a história da humanidade, é um momento fantástico, o público adora, o Sandro mais ainda. Nossa, o editor também. O editor, fica maravilhado. Cara, quero agradecer demais a presença do Fábio aqui. Foi muito legal pra caramba a beça. A galera aprendeu pra caramba, eu aprendi pra caramba. Você que tá assistindo aí, cara, tá vendo? A gente só traz gente top pra falar contigo. E você ainda não se inscreveu? Uma pessoa que é você, né? Você não merece empatia nenhuma, não, cara. Vai lá, clica no botão aí, é um troço simples, se inscreve no canal, ativa o sininho,
dá o like para que mais pessoas desse nível venham para cá. Quanto mais você interage com a gente. Aliás, por favor, não fica mandando pro meu WhatsApp também, não. As perguntas, escreve lá no YouTube, pô. Tá ali, é verdade. Pergunta lá. Isso também com acontece cara. comigo. Isso também acontece comigo. O WhatsApp fica tocando o dia inteiro. Vai lá, escreve, que a gente vai responder por lá também. Tá bom? Obrigado. Valeu mesmo. Foi um papo maravilhoso. Foi muito bom. Foi muito bom. Fábio, pô, foi muito legal ter você aqui, tê-lo conosco. De fato, pô, rendeu mais até do que esperávamos, porque o roteiro acabou não sendo seguido conforme a gente costuma seguir. Mas é bom, porque o gostinho de quero mais é legal. Entendeu? Então, assim, revalidando o convite, por favor, volte mais vezes para a gente ter esse papo bacana e outros assuntos e outras polêmicas, porque essa pandemia, essa quarentena é muito louca, não vai faltar munição para a gente conversar aqui, não vai faltar... Então... A pandemia foi rica de novos assuntos, né? Totalmente, assuntos e perspectivas, e a gente falar também de novas competências, que era um assunto que eu queria ter abordado, não deu tempo. Enfim, falar de várias coisas, falar da área acadêmica, coisas que ficaram... aqui, ó, meu roteiro estava certinho, mas não foi cumprido, mas tudo bem. Eu agradeço muito, de coração, muito bacana te conhecer, mesmo que online, mas muito legal. E quem sabe também a gente possa combinar um dia desses com álcool gel e todos os álcools, uma resenha álcool cores. Muito obrigado mesmo. Fica você para o grande finale. Queridos, eu queria agradecer muito. Eu acho que como a gente previu um papo que é mais solto, é um papo sem tantas policies e sem tantas dicas de autoajuda, eu acho que ajuda muito mais. Eu acho que isso é muito bom, assim, enfim, quem estiver assistindo, quem tiver interesse nesse tipo de assunto, é importante entender que quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando de algo que une as pessoas, que une sociedades, que faz o ser humano se entender e se auto-entender. Então, quando a gente fala de comunicação, é algo muito mais relevante e interessante do que vender só o pastel. Vender o pastel está dentro da nossa obrigação, mas dentro disso vem uma série de outras questões que vão permeando esses assuntos que a gente acabou elencando, de preconceito, de compreensão, de empatia. Eu acho que sociedade. Não tem como desassociar, né? Eu acho que tudo isso está intrínseco. Então, eu achei muito legal a gente conseguir, mesmo que a gente não se aprofunde tanto, mas eu acho que essa pincelada ela já mostra bem que a questão é rica, que tem muita coisa por trás de um simples vou fazer uma campanha ou vou lançar um produto. É uma variedade, uma diversidade de skills, né? Também um outro termo que também a gente está trabalhando. mas eu acho isso. Acho que esses papos são legais para justamente a gente abrir um pouco o leque e trazer outras questões que também são muito importantes e às vezes ficam relegadas quando a gente só foca naquilo que normalmente se fala de comunicação, que é como eu sou muito bom, como eu consigo fazer a diferença, como eu sou genial. Então, eu acho que abrir para outras questões, a gente tirar um pouquinho o olho do nosso próprio umbigo, que infelizmente acaba sendo algo muito comum na nossa área, né? A gente tem uma área muito egóica. Eu achei muito bacana. Eu acho que o papo rendeu e foi muito bom. Eu gostei muito. Me chama de novo. Lógico, pô, obrigado. Já está convidado. Programaço. Muito obrigado de novo, Fábio. E até a próxima. Você aí do outro lado da telinha sabe que o nosso encontro é de segunda a sexta-feira, às 20 horas, aqui no M no YouTube. Valeu, pessoal. Um abraço. A gente se vê.